tarde, pessoal. Aqui é o Elfo Lunar, sacerdote do clã de bruxaria Semente Ancestral. Eu não podia deixar o ano de 2020 acabar sem fazer mais um vídeo do nosso projeto Manifesto Ancestral. Para quem ainda não sabe que projeto que é este, é um projeto que é formado por diversas publicações que vêm ocorrendo periodicamente, feita pelos membros do nosso clã. E este projeto ele visa enaltecer, trazer para a consciência e valorizar toda a cultura dos povos originários brasileiros que, na nossa visão, formam a verdadeira raiz do paganismo brasileiro. Já existem dezenas de publicações, tanto em vídeos como em textos, que eu convido vocês a conhecerem, quem ainda não conhece, através da hashtag que está na descrição deste vídeo. Hoje, gente, eu vou trazer para vocês mais uma obra, mais um livro que é riquíssimo em cultura dos povos originários das Américas. Esse livro se chama América Mítica, da Rosana Rios. Ele é formado por mitos de diversos povos, tanto da América do Norte quanto da América Central e América do Sul, incluindo, obviamente, os povos originários brasileiros. Existem mitos dos mais diversos temas aqui, que valem a pena ser conhecidos. Esses mitos estão, inclusive, agrupados por eixos temáticos para facilitar a conversa e a transposição entre eles e entre a sabedoria destes povos. Eu vou ler para vocês hoje um destes mitos, que é do povo Juruna. Este mito se chama A Morte de Cuadê, o Sol. Para quem não conhece, gente, a etnia Juruna é uma etnia que se desenvolve principalmente na região do rio Xingu, no Pará. O nome Juruna significa bocas pretas, por causa da tatuagem característica que eles fazem na região da boca. Eles são canoeiros por excelência, eles se consideram filhos e protetores eternos do rio Xingu. Hoje esta etnia ela já está mais espalhada um pouco, apesar de infinitamente mais reduzida do que um dia foi, porém é uma etnia riquíssima que tem dezenas de mitos lindíssimos e eu os convido então a se entregarem para as imagens, lembranças e magia que o mito que eu vou ler hoje vai trazer para vocês. O Sol, em tempos antigos, não morava no céu. Ele se chamava Cuadê e vivia na terra em uma aldeia distinta. Tinha mulher e 3 filhos. Poucos sabiam onde ficava a morada do Sol, mas os Juruna sabiam. Bem próximo à casa de Cuadê havia uma armadilha que ele armara para caçar. Era um buraco na pedra que sempre estava cheio d'água. Quando qualquer animal enfiava a cabeça no buraco para beber água, ficava preso e não conseguia escapar. Diariamente, o Sol ia verificar a armadilha, matava os bichos, aprisionando-os com sua borduna. A borduna é uma arma característica de várias etnias nativo-brasileiras, e neste caso deste mito, ela se caracterizava por um grande porrete que tinha vida própria. Depois que os animais aprisionados eram mortos pela borduna, o Sol os levava para casa. Certo dia, um rapaz Juruna foi passear para aqueles lados. Ele viu o buraco, mas não sabia que era uma armadilha. Estava com muita sede e, quando colocou a mão lá dentro para pegar água e beber, ficou com o braço preso no buraco. O tempo passou e o Sol foi até lá para buscar a caça. O Juruna percebeu que alguém se aproximava e ficou deitado imóvel, fingindo-se de morto por medo. Estava com tanto medo que até mesmo seu coração parou. Cuadê chegou, viu o corpo caído e foi procurar sinais de que ele havia morrido. Como o Juruna não respirava e o seu coração não parecia bater, soltou-o do buraco e colocou em um grande cesto para levar embora. Antes de ir, querendo verificar se o rapaz estava morto mesmo, jogou dentro do cesto muitas formigas. O Juruna aguentou as picadas sem se mexer. Porém, quando as formigas picaram seus olhos, acabou se movendo. Cuadê não viu, mas sua borduna percebeu o movimento e quis atacá-lo. O Sol, entretanto, disse à borduna que o moço estava morto e que o deixasse em paz. Ao chegar em casa, Cuadê pendurou o cesto numa árvore e o deixou lá. Veio a noite e apenas no dia seguinte o dono da casa mandou um de seus filhos ir buscar o corpo.
Mas o filho do sol não encontrou ninguém no cesto. O rapaz havia fugido durante a madrugada. Assim que ficou sabendo disso, o sol atirou sua borduna para buscar o fugitivo. A borduna saiu voando e logo encontrou vários animais, mas nenhum deles era o que o sol queria. Depois de muita procura, acabaram encontrando Juruna, escondido na raiz oca de uma árvore. A borduna começou a bater na árvore, porém o rapaz não saía de dentro do oco. Depois ela cortou uma vara e começou a enfiar pelas frestas do tronco. Mesmo assim, apesar de ficar todo machucado, o Juruna não saiu. O sol viu aquilo e, como já estava anoitecendo, tapou todas as aberturas da raiz com pedras, prendendo o outro lá dentro, e disse: Amanhã voltamos para acabar com ele. A noite caiu e vários animais se aproximaram da árvore: antas, porcos, veados, macacos, pacas, cutias, etc. Queriam ajudar o rapaz a escapar, e todos ouviram o Juruna pedir: cavem perto da raiz para me soltar. Os bichos começaram a cavar, mas estava difícil. Por fim, a anta abriu um buraco maior e o Juruna conseguiu colocar a cabeça para fora. Então eles cavaram mais ao redor e afinal ele ficou livre. Tratou de fugir dali. O dia nasceu e o sol lá se foi, com sua borduna para capturá-lo. E outra vez ficou muito furioso, pois a presa lhe havia escapado. A essa altura, o rapaz tinha voltado à aldeia Juruna e contado para sua mãe e todos os parentes o que lhe havia acontecido. Porém, poucos dias depois, ele resolveu deixar a aldeia de novo, para colher cocos na mata. Embora a mãe lhe pedisse para não ir, pois poderia ser morto pelo sol, ele teimou e foi. Para não ser reconhecido por Kuade, cortou os cabelos e fez uma pintura de genipapo, ficando bem diferente. Mata dentro, logo encontrou uma palmeira de Inajá e nela subiu para pegar os cocos lá no alto. Foi então que o sol apareceu. Primeiro, ele pensou que era macaco lá no alto, mas não demorou para reconhecer o Juruna e disse: Desça daí! Você me escapou no outro dia, mas hoje vai morrer. Não sou quem você pensa, respondeu o rapaz. Sou outra pessoa. O Ade não se deixou enganar. É você mesmo. Desça daí, vou matar você. O Juruna não podia ficar lá no alto a vida toda, então propôs: Vou descer, mas primeiro tenho de jogar para baixo este cacho de coco. Joga, respondeu o sol. O rapaz jogou um cacho cheinho de cocos e o sol o apanhou. Pega mais um, pediu o moço lá de cima. E atirou um cacho tão grande e pesado que, ao cair no peito de Kuade, os cocos o derrubaram e o mataram. Na mesma hora, a borduna que estava ali ao lado saiu correndo e se transformou numa cobra, a salamanta, que também é chamada de Wandaré borduna do sol. Na mesma hora, tudo ficou escuro. Do corpo morto de Kuade começou a escorrer sangue, que foi se transformando em bichos venenosos: aranhas, lacraias, formigas, cobras. Eram muitos, e todos eles foram cercando a palmeira, querendo envenenar o Juruna. Vendo que não conseguiria descer da palmeira, ele resolveu fazer como os macacos. Foi pulando de árvore em árvore, de galho em galho, até que se viu livre dos bichos venenosos. Então desceu ao chão e correu para sua casa. Ao chegar lá, contou para sua mãe: Mãe, eu matei o sol. A mãe do Juruna ficou muito zangada, pois agora haveria apenas a escuridão. E sem o sol, como todos iriam viver? E isso aconteceu. Sem a luz solar, as pessoas não conseguiam mais caçar, pescar e nem plantar. As crianças jurunas começaram a morrer. Na aldeia do sol, a mulher de Coadê logo percebeu que seu marido havia morrido. Até seus filhos iriam passar fome sem a luz do sol. Então ela lhes perguntou: Um de vocês tem que tomar o lugar do seu pai. Quem vai fazer isso? O filho mais velho quis experimentar. A mãe colocou sobre sua cabeça o cocar com penas do sol, e ele tentou subir para o céu. Mas o penacho do cocar era muito quente e o filho do sol não aguentou o calor. Acabou descendo antes mesmo de amanhecer. A mãe então entregou o cocar ao filho do meio. Este subiu aos céus
e chegou um pouco mais longe que o irmão, mas mesmo assim o calor era demais e ele voltou. Restava apenas o filho mais novo. A mãe colocou o penacho do sol sobre sua cabeça e ele se esforçou para iluminar o dia. Mas, como o calor era forte demais, foi correndo para que o passeio acabasse logo e ele pudesse descer. E a mãe lhe disse: Você aguentou bem, mas deve andar mais devagar. Todos precisam da claridade para trabalhar, pescar e caçar. Quando estiver bem no alto, é bom parar um pouco e descansar. Assim, o filho de Coadê fez, e não desceu quando a noite chegou. Disse a mãe lá de cima: Agora não posso mais voltar. Vou morar aqui no alto para sempre. A mãe chorou com saudades do filho, mas não havia mais jeito. Desde aquele dia, ele está no lugar de seu pai, Coadê, e foi então que o sol passou a morar no céu. Eu escolhi esse mito, gente, porque ele tem muitas referências lindas que a gente vai encontrar em outros mitos. Um deus primordial que, quando morto, a partir do seu corpo, criaturas e a própria criação como um todo se faz presente. A sucessão do pai pelo filho. A gente vai ver até uma sucessão muito semelhante ocorrendo no Egito, em algumas regiões da Europa. A gente vê a esposa do Sol como uma mãe, possivelmente uma mãe terra, que não podia se erguer aos céus, mas que podia mandar seus filhos. Nós vemos muito da cultura iniciática da etnia juruna, inclusive com a utilização das formigas, que é uma prática existente até os dias de hoje, tanto dentro desta etnia quanto dentro de outras. Muitos homens, para passarem para a fase adulta, se submetem a picadas de formigas extremamente dolorosas. Nós vemos até muitas referências à pagelança, à iniciação xamânica antiga, quando a gente vê esta sucessão do Sol com o penacho solar. Enfim, são tantas referências profundas e lindas que valia a pena trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, deem um like no nosso canal, acompanhem nossas publicações, mandem comentários e até a próxima, gente. Eu prometo que voltarei a fazer publicações semanais para vocês.